Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo, a desmascarar e derrotar definitivamente seus inimigos trotskistas, fascistas e quinta-colunistas, sem esquecer jamais a afirmação do grande Stalin de que, em política, para não nos equivocar, devemos olhar para diante e não para trás, não para o passado, mas para o porvir, o futuro que nos cabe construir com os materiais de que dispomos. Marchemos com alegria avante, marchemos sem receio. Avante, camaradas, ao tremular do nosso pendão. Pensamos as invernadas, com fé suprema no coração. Acho que quando se fala de República Velha, o que primeiramente vem na nossa mente é, querendo ou não, as oligarquias e toda aquela questão da política de café com leite, né? E de como essas oligarquias faziam para se manter no poder. Mas quando se fala principalmente da década de 20, normalmente o que nós pensamos é nas revoltas que se instituíram contra esse poder que estava em voga no momento. Quando se fala disso, eu acho que um dos principais movimentos que vem na nossa cabeça são principalmente os movimentos tenentistas, né? Que aí a gente pode lembrar da revolta dos 18 do Forte, da Revolução Paulista, mas eu acho que desses movimentos, o principal, que sempre se destaca, querendo ou não, é a Coluna Prestes. Até o historiador diz que a Coluna Prestes, querendo ou não, é o movimento que mais sintetiza o que foi o tenentismo na Primeira República Brasileira. A Coluna Prestes foi um movimento tenentista que ocorreu durante a década de 20, precisamente iniciando em meados do ano de 1924 e perdurou até o ano de 1927. Um dos principais líderes da Coluna Prestes, que de início não tinha este nome, foi o Miguel Costa de Arraes, juntamente com o Luiz Carlos Prestes, que veio ganhar prestígio posteriormente e se tornou a principal liderança da Coluna Prestes. A Coluna Prestes ela saiu em marcha desde o Rio Grande do Sul até o norte do Brasil e teve o seu fim posterior na Bolívia e Argentina, onde os seus principais integrantes se exilaram, numa marcha que durou em volta de 24 mil a 25 quilômetros, percorrendo todos os estados brasileiros litorâneos, principalmente, saindo do Rio Grande do Sul, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Amazonas e os restantes dos estados do Brasil. Luiz Carlos Prestes, como um tenente, nesse período ainda não se entendia ainda como um ser político no sentido ideológico da palavra. O Luiz Carlos Prestes, nessa época, o militar, ele tinha como suas principais aspirações uma melhoria do Brasil, ou seja, um movimento que tinha um cunho mais reformista. A coluna e seus integrantes, eles tinham seus objetivos primordiais de uma educação primária para todos os brasileiros. Tinha também como objetivo uma política mais democrática, com acesso principalmente ao voto universal para todos. E também tinha objetivos de desvincular as políticas legalistas, fazendo assim uma política mais transparente. A Coluna Prestes foi um movimento da maior relevância na história do Brasil, da Primeira República. E o que é interessante é o quanto tem a ver com a história da Paraíba, não é? Porque a sua passagem no estado da Paraíba, como passou em tantos outros estados, teve um significado especial pelo enfrentamento que ocorreu no sertão paraibano e pelo movimento que foi organizado no litoral, né, na capital, de adesão à Coluna Prestes, né? Então isso dá um diferencial da inserção da história da Paraíba nessa história da Coluna Prestes. Avante, camaradas, ao tremular do nosso... Nessa época, especificamente na Paraíba, a oligarquia que estava com o poder em voga era justamente a oligarquia heptacista. E aí quem estava governando a Paraíba desde 1924, que seria ali o período em que a coluna teria começado seus movimentos, é justamente João Suassuna. João Suassuna, ele é um personagem interessante para
todo esse contexto e para o que vai acontecer tanto no sertão quanto na capital da Paraíba com a passagem da Coluna Prestes no estado, porque ele tinha algumas relações com alguns oligarcas e algumas famílias que não apoiavam o próprio Epitácio. Tanto que para ter entrado nesse cargo de presidente estadual, né, ele recebeu o apoio principalmente de Sonaldo Lucena, que foi quem o sucedeu e quem o indicou para esse cargo, e teve uma grande luta para ele poder se manter como presidente estadual, já que o próprio Epitácio não apoiava a sua candidatura de primeira. Então, João Suassuna não tinha esse apoio de Epitácio justamente por apoiar algumas oligarquias do sertão que previamente não tinham prestado seu apoio a Epitácio na sua corrida pelo poder no estado da Paraíba, né? Na instauração do epitacismo, da sua oligarquia. Uma dessas famílias é justamente os Leite, lá em Piancó, que era uma oligarquia que está lá, essa família está lá desde o século XVIII, praticamente, e que detinha o poder político da cidade na época. E eles só vão sair do poder político na cidade quando o Epitácio coloca outro personagem que entra nessa história para substituir o poder dos Leite como chefe político da cidade, que vai ser justamente o Padre Aristides, que vai ser um dos personagens que vai resistir à passagem da Coluna Prestes em Piancó. O Padre Aristides, ele vai ser uma figura que vai ter seu destaque nesse momento, juntamente pela passagem e o conflito que acontece na cidade de Piancó. O Padre Aristides, inicialmente, quando chega à cidade, ele chega com objetivos clericais. Não tinha um certo envolvimento político, mas sim nas atividades mais voltadas à sua prática religiosa. No entanto, em consequência dos constantes abusos de poder cometidos pela oligarquia local, no caso a família Leite, o padre ele passa a ter uma atuação maior na cidade, ativo politicamente, tentando barrar ou até mesmo frear um pouco desses abusos de poder. Tendo em vista que a cidade, por ser uma cidade um pouco afastada da capital, a família Leite tinha seu prestígio maior e controle centralizado do poder. Isso fazia com que os mesmos estivessem à parte da justiça regional ou federal. Dos tantos casos de abuso de poder, houve um específico que demonstra ainda mais a força do poder local da oligarquia dos Leites, a qual acometeu-se a partir de um local da cidade, que ele cometeu um delito, e nesse delito ele foi a julgamento, e durante esse julgamento ele foi condenado. No entanto, essa ordem de condenação ela foi contestada pelo Felizardo Leite, que à época era o coronel da cidade de Piancó. Essa contestação foi ignorada pelo juiz local. E dentro desse contexto, a ordem ignorada gerou ainda mais conflitos entre o poder jurídico da cidade e o coronel, no caso, o Felizardo Leite. Isso fez com que o coronel, a mando dele, todos os comerciantes da cidade eles parassem de vender seus artigos e produtos, principalmente alimentos, para a família e até mesmo para esse juiz. Isso gerou um problema tão grande que o juiz teve que sair da cidade, porque senão ele morreria de fome. E dentro dessa situação nós podemos ver o retrato desse poder local e de como ele controlava tudo isso. E dentro disso a gente tem a luta do padre Aristides no meio desses conflitos. O padre Aristides ele se envolve tanto nesse conflito político que ele vai se tornar posteriormente o deputado. Ele vai ser eleito em 1915 e torna-se deputado estadual na cidade de Piancó. Avante, camaradas, ao tremular do nosso... Quando da passagem da Coluna Prestes no sertão nordestino, como nós falamos, né, a coluna veio marchando do sul até o norte, e aí ela faz seu retorno pelo nordeste, ela passou pelo sertão de vários estados, inclusive Piauí e Ceará, como foi citado. E eu acho que para entender como se deu a resistência à passagem da coluna, tanto na capital quanto no sertão, é interessante perceber qual era a opinião das pessoas da Paraíba, tanto no sertão quanto na capital, sobre a Coluna Prestes, sobre todo esse movimento que era a Marcha da Coluna. E para entender isso, eu acho que, primeiramente, é necessário perceber qual era a propaganda, principalmente estadual, da Paraíba, que era vinculada a respeito desses revoltosos, a respeito da coluna. Vão ser publicados no Jornal da União, que é o jornal estadual, várias críticas a esse movimento, a Marcha da Coluna Prestes e a entrada da Coluna Prestes na Paraíba. No Jornal União, no dia 5 de fevereiro de 1926, foi publicada a seguinte notícia: paraibanos,
os restos da Revolução do Sul, destroços errantes de um odioso movimento contra a legalidade e contra a pátria, que tem sido escorraçados de estado a estado, aproximam-se desordenadamente das nossas fronteiras. E aí, além dessa notícia e de outras que vão ser vinculadas no jornal, a ideia vai ser sempre transmitir uma visão de que a coluna era um grupo de homens desarmados, um grupo de homens mal alimentados, um grupo de homens mal organizados e que seriam rapidamente extirpados pelas forças legais do Estado, tanto pela polícia quanto pelas forças dos coronéis e as forças federais que foram enviadas para ajudar a conter a marcha da coluna no Estado. No mesmo jornal, A União, no dia 9 de fevereiro de 1926, é publicado um chamado para a formação do Batalhão Patriótico Epitácio Pessoa em Campina Grande. Vai ser vinculada uma notícia justamente clamando a essa população que viesse e resistisse contra a passagem da coluna no Estado. Campinenses, é chegado o momento de manifestares o vosso patriotismo. A avalanche revolucionária que anarquizou o sul do país, banida pelos patrióticos filhos daquela região, rumou o Nordeste e roubando, perturbando a paz dos lares dos nossos irmãos sertanejos, aproxima-se das fronteiras do nosso estado. Então, tendo em vista essa propaganda estadual que foi vinculada à coluna Prestes e a todo esse contexto, é de se pensar que a opinião popular não seria a primeira mão uma opinião positiva, e de fato não era. Porque toda essa propaganda tratava a coluna como sendo um bando de pessoas que estavam marchando, não por um ideal, mas principalmente para roubar, para matar, justamente como os cangaceiros faziam. Essas e outras propagandas costumavam muito relacionar a coluna Prestes com os cangaceiros e toda a prática do cangaceirismo que era realizada nos sertões. Isso era uma coisa que prejudicava muito a visão deles para os sertanejos. Outra questão que influenciava muito eram as práticas que a coluna Prestes realizava durante a sua marcha. Uma das principais práticas que a coluna Prestes realizava, por exemplo, é uma que até o próprio Luiz Carlos Prestes vai citar em entrevista disponível no Arquivo Nacional, que ele vai dizer que é uma das principais coisas que eles faziam justamente roubar cavalos para utilizar na sua guerrilha, já que era uma tática de batalha que eles utilizavam de muito movimento, em que eles precisavam ser rápidos. Então, desde o sul, ele disse que eles vieram com essa prática de roubar cavalos e de utilizar na guerrilha. Um dos elementos mais importantes da coluna foram as patrulhas chamadas dos potreadores. Potro, no Rio Grande do Sul, quer dizer cavalo jovem, né? Potreadores é que saíam para pegar cavalos. Todas as manhãs eram destacados grupos de 5, 6 homens, né, que saíam para os flancos da coluna, eram, podemos dizer, os olhos da coluna. E o roubo de cavalo, o roubo de animais no geral, era uma questão que era muito mal vista pelos sertanejos na época. Tanto que o próprio Padre Aristides, que já foi citado antes, vai ter sua reputação colocada em xeque quando ele é indiciado por ter roubado um garrote, alguns garrotes, cavalos, animais de criação lá no sertão, perto de Piancó, na cidade chamada Santana dos Garrotes, que na época era distrito de Piancó. Então, a partir disso, você pode ver que essa questão do roubo de cavalo era uma coisa que era muito mal vista pelo sertanejo e que era relacionada à coluna Prestes. O próprio José Américo cita que durante a Revolta de Princesa, no qual ele comandou a Polícia Militar da Paraíba, ele fala que era uma das coisas que ele mais indicava aos combatentes que não roubassem cavalos. Porque nessa época era mais fácil os juízes perdoarem um homicídio ou outro crime do que o roubo de cavalos. Porque os grandes detentores de terra, detentores do poder, os coronéis, né, costumavam comprar o júri para que o ladrão de cavalos fosse sempre condenado. Então isso é outra coisa que mostra como o roubo de animais era mal visto por essa população sertaneja. E além disso, traz também a questão de que a coluna Prestes também, às vezes, roubava mantimentos, roubava outras coisas também, como dinheiro, riqueza, para comprar mantimentos. E isso foi uma coisa que era muito mal vista pelos sertanejos e era muito associado à figura dos cangaceiros, o que perpetrava essa má visão da coluna em detrimento da capital, que já tinha uma visão um pouco diferente. Saindo do sertão, a gente vem para a capital, fala sobre o principal centro político da Paraíba na época, e
levando em conta o contexto nacional de como era vista a coluna Prestes, a mesma situação que se via dentro de um contexto nacional, publicitário e propagandista, vinham as notícias que chegavam até a capital referente à coluna Prestes como um bando armado que visava despossuir o poder legal da União Brasileira. A gente vai ver que essa forma de propaganda ela vai ser inserida na Paraíba dentro de um contexto a disseminar desinformação a respeito da coluna, visando descredibilizar a luta que a coluna meio que promovia. E chegando na capital, não de forma material ou presente, a coluna ela vem mais por ideais, ou seja, de uma forma que a presença da ideia de como se forma a coluna e das suas lutas, ela chega para a capital de uma forma que, cristalizada numa maneira de agir e pela sua luta, sua manifestação. A juventude paraibana da época, que se identificava no espectro político mais liberal ou até mesmo mais democrático, se identificava com as reivindicações tidas pela coluna Prestes. Então era natural que alunos, principalmente oriundos do Liceu Paraibano, eles tivessem uma identificação maior com os ideais da coluna e se envolvessem na luta de uma forma não presente lá, mas de uma forma que divulgasse os ideais da coluna como um todo, de uma forma que manifestos no sentido de panfletos, de divulgação de ideias, até mesmo certas reivindicações ou protestos realizados em ruas ou na escola, pedindo coisas semelhantes ao que a luta enfatizada pela coluna já reivindicava, como o ensino primário para todos os jovens da Paraíba. E na capital, essa propaganda, que de uma forma aliada à propaganda que o governo nacional federal fazia à época, ela vai ter meio que uma mão de via dupla. Enquanto o governo vai se colocar contra a coluna e fazer propagandas contrárias, a juventude paraibana ela vai ficar num certo meio termo, tendendo a pender para o lado da coluna, ainda assim existindo alguns outros que se colocam dentro da ocasião, ou seja, ligados aos ideais revogados pelo governo estadual, mas em sua maioria vai se colocar presente e apoiar a coluna Prestes. Avante, camaradas, ao tremular do nosso... E para além desse apoio dentro da capital da juventude, a gente tem um movimento que vai acontecer entre o período inicial de fevereiro, que é justamente antes da chegada da coluna, por assim dizer, na Paraíba, que é a organização na capital. Essa organização ela vem do estado de Pernambuco, primordialmente, através dos 2 tenentes do Exército, tanto o tenente Lourival da Ceroa da Mota, como também vem do Aristóteles de Souza Dantas. Ambos são de Pernambuco, ambos são ligados ao Exército, a sua patente sendo tenente do Exército, ou seja, aliado ao contexto do tenentismo à época. E esses dois vêm até a capital paraibana justamente para organizar uma espécie de célula ligada à coluna Prestes, de uma maneira que visasse manifestar apoio e reivindicar os mesmos direitos que a coluna reivindicava politicamente. Então, eles vêm até a capital, se organizam em células, e, além disso, vão contar com a ajuda de um estudante do Liceu Paraibano à época, que se chama José Taumaturgo Borges. Eu tive a orientação do professor à época, né, o professor Glaucio Veiga, que disse saber da existência do processo de um dos implicados, o Taumaturgo Borges, no Tribunal de Justiça da Paraíba. E eu fui lá e realmente achei o processo que solicitava o habeas corpus desse estudante que fez parte, né, desse movimento de apoio à coluna Prestes, esse movimento que foi totalmente abafado porque teve a traição, vamos dizer assim, e ele não se realizou. No livro A Coluna Prestes na Paraíba, da professora Lúcia Guerra, ela vai tratar a respeito desse evento que aconteceu na capital, fazendo referência justamente a esses agentes históricos. Primordialmente, eles tinham como objetivo
criar uma espécie de manifesto para que eles pudessem divulgar os ideais da Coluna Prestes. Foi transmitido através de um manifesto. Nesse manifesto continha suas reivindicações referentes ao ensino primário para todos, o acesso ao voto secreto e universal, dentre tantas outras reivindicações pertinentes à coluna. Essa organização ela vai ser feita na capital e inicialmente eles tinham como planejamento ficar alojados na casa de um dos sargentos do Exército que faziam apoio. No entanto, esses planos eles mudam e eles acabam indo até a casa do estudante do liceu, o José Taumaturgo. Nessa casa eles vão se organizar numa espécie de reunião para tentar tanto produzir o seu manifesto, como também se organizar entre eles. Nessa organização, eles acabam sendo descobertos, porque um dos oficiais da polícia entrega eles, vai lá e delata, porque ele foi convidado pelos tenentes a fazer parte daquela organização, mas acaba entregando eles ao governador. O governador, à época, João Suassuna, ele vai montar um aparato policial juntamente com a Polícia Militar da Paraíba à época e vai desmantelar esse movimento ainda inicialmente, ainda embrionário. Isso acaba gerando um certo receio na coluna, porque a partir do momento que os seus aliados na capital que faziam esse trabalho de base são presos e são detidos, eles acabam ficando um pouco, não desmoralizados, mas acabam ficando sem um certo norte ou horizonte para efetivar sua luta no Estado. Isso acaba gerando conflitos na Paraíba e a política de combate à coluna ela é intensificada ainda mais no sertão, e isso vai chegar até o ponto que culmina no conflito em Piancó. E um dos manifestos que tratava a respeito da Coluna Prestes era o seguinte: povo paraibano, aqui estamos em obediência da ordens do general Miguel e Carlos Prestes, chefes do grande exército do norte, cujo heroísmo e esplêndidas vitórias não são desconhecidas. Tranquilizai-vos, só queremos a vossa paz e a vossa felicidade. Não somos bandoleiros, somos combatentes leais e desinteressados de uma causa santa, de uma causa que resume as mais ardentes esperanças da nossa nacionalidade. Povo paraibano, contamos com o vosso decidido apoio ao movimento libertador que iniciamos nesse Estado e esperamos que as nossas determinações militares impostas pela guerra sejam aceitas com a simpatia. Os vossos lares, as vossas famílias, os vossos haveres serão respeitados religiosamente pelos soldados da Revolução. O invencível exército libertador aproxima-se das fronteiras da gloriosa terra paraibana. Preparemos-nos para abrir caminho à sua marcha triunfal. Viva o povo paraibano! Viva o Marechal Isidoro Lopes! Viva o doutor Assis Brasil! Viva a Revolução Brasileira! Paraíba, 5 de fevereiro de 1926. De volta ao sertão, com a desarticulação do movimento na capital, a coluna vai acelerar ainda mais a sua passagem pelo estado da Paraíba e vão mudar um pouco o seu roteiro, que antes não incluía Piancó, vale a pena citar. Antes, a coluna planejava passar de uma forma mais reta pela Paraíba, o máximo possível para evitar conflitos, já que eles iam sendo perseguidos pelas forças legalistas desde os outros estados, Ceará, Rio Grande do Norte, antes de entrar na Paraíba. E vale citar que na Paraíba isso também aconteceu. O próprio coronel José Pereira vai ser um dos principais que vai colocar resistência contra a coluna, e as suas tropas vão ser muito bem armadas para poder fazer isso. O padre Cícero também vai mandar tropas para o sertão paraibano para poder combater a coluna, mas vai ser em Piancó que a coluna vai encontrar um dos seus páreos mais duros, que foi o que acabou ceifando várias vidas, tanto da coluna quanto da população de Piancó. O que aconteceu em Piancó foi basicamente que o padre Aristides, que era o chefe político local, como já foi explicado, que foi eleito pelo heptacismo como deputado estadual, teve na coluna talvez uma das suas maiores chances de se manter no poder e de angariar cada vez mais poder frente à oligarquia estadual. Veja, a coluna Prestes, nesse momento,
era uma pedra no sapato das oligarquias paraibanas e das oligarquias federais no geral. Quando o padre Aristides recebe a notícia vinda do governo estadual de que a coluna se encontrava maltrapilha, se encontrava mal armada, os homens eram poucos homens com fome, ele vê nesse momento uma oportunidade de contrapor essa coluna, de talvez vencê-los e de com isso se colocar como uma força predominante no sertão e conseguir prestígio frente ao heptacismo do qual ele fazia parte. Quando a coluna chega em Piancó, eles passam por Coremas, que é uma cidade que fica ao lado de Piancó, e eles se dividem e apenas 2 destacamentos vão até Piancó. Eles chegam em Piancó na manhã do dia 9 de fevereiro e eles cortam as linhas de telégrafo que ligam a cidade a outras cidades e a capital do estado. Tanto que a notícia só vem chegar na capital a partir do dia 12 de fevereiro, que é quando isso é vinculado no jornal União. Quando a coluna chega à cidade, os 2 destacamentos, eles não esperavam que a população de Piancó fosse reagir. E de fato não fazia muito sentido a população de Piancó reagir à passagem da coluna, não levando em conta a questão política do padre Aristides, que já foi explicada. Então eles entram na cidade esperando que a cidade estivesse em paz e que não fosse batalhar por eles. Tanto que realmente a maioria da população da cidade saiu de Piancó. Em Piancó só ficaram 2 pessoas e mais as forças que ficaram para combater a coluna, que aí o número de quais eram essas forças diverge muito, mas estaria aí entre 40 e 200 pessoas, incluindo o padre Aristides e os seus homens de confiança. Quando a coluna entra na cidade, rapidamente um dos seus comandantes mais admirados pela coluna vai ser baleado e vai ser morto imediatamente, e esse vai ser um dos principais motivos que os revolucionários alegam pelo combate sangrento que foi realizado, pela brutalidade que foi empregada no combate na cidade. Esse combate foi dividido basicamente em 3 piquetes de resistência. A resistência em Piancó foi organizada primeiro no Conselho Municipal da cidade, e segundo na cadeia pública da cidade, e em terceiro na casa do padre Aristides. Esse comandante foi morto justamente a chegar ao primeiro piquete de batalha. A batalha foi acontecendo e eles chegaram até o segundo piquete, que se encontrava na praça pública de Piancó, onde hoje é o Banco do Brasil. Nesse piquete, eles teriam avistado da casa do padre, que é possível ver através da rua, uma bandeira branca sendo hasteada. E aí é o ponto principal desse combate, porque os revoltosos falam que esse hasteamento da bandeira branca teria sido uma traição feita pelos mártires, pela resistência de Piancó, já que quando a coluna se aproximou para aceitar a rendição, eles teriam sido recebidos com fogo, e aí a maioria dos soldados que estavam na frente teriam morrido, inclusive outro soldado que era de muito apreço da coluna. Então eles entram na casa do padre Aristides, derramam gasolina, tocam fogo na casa, tiram os sobreviventes e levam para um barreiro próximo à casa do padre Aristides. E lá nesse barreiro, eles são degolados e são mortos, de fato, pela coluna, com requintes de crueldade de fato. Esse barreiro, atualmente, é um monumento aos mártires de Piancó. Ele foi construído justamente no local onde essas pessoas foram mortas e eles foram colocados como sendo os mártires da cidade. Nosso repórter Jonas Duarte está lá no momento. Aqui a gente está no monumento à Coluna Prestes, na cidade de Piancó, na Paraíba. Aqui teve um dos embates mais fortes da Coluna Prestes, porque a cidade recebeu um lenço branco a coluna, e só que era uma armadilha. Aí o padre Aristides foi quem liderou essa armadilha e mataram um dos dirigentes da coluna mais querido da coluna. A coluna, de forma vingativa, matou o padre Aristides e enterrou num barreiro aqui ao redor. E aqui, onde passou a coluna, 25 mil quilômetros que eles caminharam. É a maior marcha da história da humanidade. E aqui em Piancó precisa ser resgatado e feita essa história, né? Resgatada essa história para o povo de Piancó e do Nordeste conhecer com força essa história. E aí tem uma discussão que é interessante, que é justamente sobre como se deu essa questão, já que a maioria das fontes relacionadas à coluna Prestes, e aí nós temos a filha do Carlos Prestes, né, Anita Leocádia, que é historiadora,
Nós temos o Lourenço Moreira, que era secretário da Coluna Prestes, que estava lá no momento, que registrou os fatos no seu livro. E nós temos os relatos das pessoas de Piancó e do escritor, o padre da época de Piancó, que era o padre Manuel Taviani, que escreveu o livro Os Mártires de Piancó, que fala sobre todos esses acontecimentos. E nessas obras, as obras que são relacionadas à Coluna Prestes e as obras que são relacionadas a Piancó divergem quase que 100% no que aconteceu. Enquanto a coluna trata os combatentes de Piancó como pessoas ardilosas que teriam utilizado de artimanhas para vencer a batalha, isso teria levado à brutalidade que foi empregada no fim do combate, o autor de Piancó, o Manuel Taviani, já traz outra visão de que isso não teria acontecido, de que na verdade essa bandeira branca teria sido hasteada por um morador da cidade, e outra versão chega a contar que na verdade teria sido um preso que teria sido libertado pela própria Coluna Prestes na cidade. Então essas são versões que são possíveis, que existem, mas que não são possíveis de ser verificadas, tendo em vista a falta de documentação sobre isso. Tendo isso em vista, só é possível perceber que isso é um assunto que não tem um consenso geral. Ainda precisa de muita discussão para se ter uma postura oficial sobre esse assunto. Avante, camaradas, ao tremular do nosso pentão. Por fim, a Coluna Prestes na Paraíba foi um evento que devemos analisar, ainda mais com um ímpeto do historiador, porque compreendendo a passagem da Coluna Prestes na Paraíba, nós podemos compreender as diversas relações que estão envolvidas desde o sertão até a capital, ligadas desde da oligarquia local, como também os conflitos vigentes dentro de um contexto em que o Brasil passava por uma crise das grandes oligarquias, para além também das relações coronelísticas. Ou seja, a população que estava refém daquele coronel, com todos aqueles conflitos internos presentes. Então a Coluna Prestes, ela traz à tona, ela nos demonstra que a sua passagem, por mais curta que fosse, ela traz problemas que à época já eram profundos, ainda mais vigentes. Ela traz à luz aquilo tudo. E demonstrando tudo isso, ela tenta, através dos seus embates, através das suas reivindicações, tratar desses problemas e, ainda mais, divulgá-los. Fazer com que esses problemas sejam vistos. Fazer com que esses problemas, eles, além de serem vistos, eles partam e tenham uma solução. A Coluna Prestes é, como um todo, um movimento que vai trazer à tona problemas e soluções, apesar dos seus próprios problemas também. Ela, para mim, foi um grande ensinamento, né? Porque me colocou diante de uma realidade social que eu verifiquei que não seria com a substituição de homens no poder, com a substituição de Bernardos por outros, que resolveria. Estávamos diante de um problema social gravíssimo e era necessário examinarmos quais eram as causas dessa situação e quais seriam os remédios para isso. E foi com esse espírito que depois emigramos para a Bolívia e que, chegando a Buenos Aires, eu pude estudar e chegar a alguma conclusão e encontrar a solução exclusivamente no marxismo. O próprio José Américo de Almeida, em entrevista, cita que um dos principais erros da Coluna Prestes foi justamente ter se dirigido a uma população sertaneja que estava alheia a esses ideais dos quais a coluna se dizia defender. Uma população que, no geral, não sabia o que a coluna buscava e do que se tratavam aqueles ideais, mas que enxergava essa coluna muito também por causa da propaganda estadual e federal como um bando de cangaceiros e de homens que estavam ali somente para saquear e matar essas populações que já sofriam tanto com muitos outros flagelos como o próprio cangaceirismo. O monumento aos mártires, erguido na cidade de Piancó, rememora o conflito que houve na cidade, rememora também aqueles que pereceram naquele combate e que, afinal de tudo, representam esse momento histórico. O monumento aos mártires de Piancó é um registro dos eventos que aconteceram ali e que até hoje são relembrados com muito pesar para alguns e também com um certo heroísmo por parte dos locais da cidade. Avante, camaradas, ao tremular do nosso pentão.
quero só destacar uma questão que é com relação às fontes, né? Pelo meu trabalho, né, tanto na área da história como na área da arquivologia, eu quero destacar justamente as dificuldades que eu tive à época, quando elaborei uma pequena monografia, quando fazia meu mestrado, no final dos anos 70, e a dificuldade de encontrar as fontes, quer dizer, algo que tinha acontecido há cerca de 50 anos apenas, e mesmo assim não se tinha fontes, não é? Onde mais foi que eu fui achar as fontes para pesquisar esse período e esse acontecimento da passagem da coluna Prestes? Em um arquivo privado, né? O ex-reitor da UFPB, doutor Humberto Nóbrega, tinha um acervo imenso, não é? Tanto de livros como de documentos, né? E ele realmente abria, né, aos pesquisadores, e eu tive acesso a vários documentos, inclusive o manifesto, né, desse grupo, quer dizer, um documento precioso, eu encontrei no arquivo privado do Dr. Humberto Nóbrega, né? E outros documentos também que ele tinha no seu arquivo privado. Então, ao invés dessa documentação estar no arquivo público, que à época não era nem criado, nós só tínhamos o chamado arquivo histórico, mas mesmo assim não estava no arquivo histórico. E qual foi a outra fonte que eu quero destacar? O próprio jornal A União. E realmente é um diferencial do jornal atual, né? Na Primeira República e até na Segunda República também, o jornal, como é até hoje um jornal oficial, ele à época, ele publicava os atos governamentais, não é? Então, resolução, ato, nomeação, ele fazia essa reprodução desses documentos oficiais. Então, se tornou uma fonte, né, fundamental para se estudar a Primeira República, porque esses documentos que não se encontravam nos arquivos, mas nós podíamos encontrá-los reproduzidos no jornal A União. Então, o que eu quero trazer aqui é um pouco dessa reflexão, que para se estudar a história, para que se produza o conhecimento histórico, nós precisamos dessas fontes documentais, não é? E onde elas estão? Quem se responsabiliza pela sua preservação, pela sua guarda e pela sua difusão e pelo acesso, certo? Então, fica aqui essa questão para vocês também que estão pesquisando atualmente, né? Também procurem refletir um pouco sobre as fontes para a produção do conhecimento histórico. Avante, camaradas, ao tremular do nosso pentão. Pensamos as invernadas, com fé suprema no coração. Voltando para o sertão. Ele diz que nessa época, ele fala da época que ele foi juiz em Cajazeiras, fez parte da... Ele foi o quê? Foi juiz ou foi advogado, tu lembra? Quem? José Américo. Cajazeiras? Ah, foi advogado. Foi. Um dos casos mais emblemáticos é referente à juventude pessoense é foda, né? Não é nem prestista, porque a capital ainda não era João Pessoa. A capital é paraibana. Aí é foda. Vamos lá. João Pessoense. Essa época boa dos vídeos de gravação. Vergonha. Você deixa eu gravar tudo. Obrigado. Já tá gravando? Já. Tá quantos minutos? Já é o centro de gravação. É melhor pagar, né? No futuro, se eu entrevistado, mas eu não quero cozinhar, porque especialista em coluna preste. Já imaginou? Tá bem quadrado. Já iniciou, né? Na sua... Não. Eu ia dizer na eleição de 1915, mas isso é antes. Não é vocação, bicho. Vocação. Eu tô ligado pra falar. Cara.
Não, acho que combates não. Resistência. Nosso repórter Jonas Duarte está lá no momento. Então, e eu de óculos, boy? O que é que tem? Eu gravei tudo em sem óculos, eu gravei. Tá enquadrando os dois? Tá, não tá? Tá, mas tá cortando sua cabeça. Ixi. Só um pouquinho desse. O próprio José Américo de Almeida, em entrevista, cita que, falando do pai dele, Painho. como é que a gente finaliza? Assim, tome. Olha só o esquema do Tá, Produção. Eu fui gravar